Essa pessoa é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, desde quando ela comia meu lanchinho em casa. Eu vou já contar essas histórias para vocês depois. Mas eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial, eu chamo ela de meu bolinho de coco, a minha irmã Samira. Ela atua como psicóloga, ela é Master Coach Integral Sistêmica, é coach tanto pelo método Febracis quanto também pelo método Augusto Cury. Ela é coach emocional, atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de pessoas junto à RH, especializando como analista avançada em inteligência emocional e comportamento humano. Eu a convidei para participar conosco e propus um desafio para ela, na verdade. Ela passou por um procedimento cirúrgico há pouco, mas graças a Deus está muito bem. E o primeiro desafio era que ela participasse com a gente. Ela vai participar, já é o primeiro vencido, né, Samira? E o segundo é que eu dei para ela uma tarefa aí, ela vai falar um pouquinho do tema dela e vocês vão entender do que eu estou falando. Seja bem-vinda, meu chuchu. Oi, bom dia, obrigada. Tô Bom dia. aqui, olha, tô tão acostumada a fazer isso, mas meu coração tá acelerado. Normal, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Posso começar, né? Você vai compartilhar alguma tela ou vai Vou, participar? Tá, pode vou compartilhar, compartilhar. eu vou te dar o feedback de que está tudo ok, e aí você começa. Beleza. Foi? Compartilhou. O áudio também está Beleza. ok. Boa apresentação. Ótimo. Obrigada. Bom dia, gente. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui. O desafio foi o mito de Narciso, para falar sobre o envelhecimento e associar esse mito. Então, eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Se tiverem pergunta, vão escrevendo aí depois que o Omar passa. E vamos lá. Começando por essa imagem, né? Imaginei um senhor olhando no espelho, há uma discrepância, né? O espelho é como ele se vê, talvez como ele se sente, mas na atual circunstância, ele já está na fase da velhice, né? E é disso que eu quero falar hoje com vocês. Então, para a gente começar, eu quero falar um pouquinho do mito de Narciso, né? Algumas pessoas já conhecem, vou trazer de forma bem resumida para a gente poder fazer essa associação daqui um pouquinho, né? Então, a história diz o seguinte: Cefiso e Liríope eram um casal, e aí eles tiveram um filho, que é Narciso, e eles buscaram um oráculo, né? Um vidente, e perguntaram para esse vidente como seria a vida de Narciso. E esse oráculo falou: olha, Narciso terá uma vida longa se ele não se olhar no espelho, se ele não ver o reflexo dele. E aí eles ficaram assim, bem cabreiros, né? E afastaram Narciso de toda e qualquer possibilidade que ele pudesse ter de se olhar e de ver o reflexo. Acontece que Narciso era um bebê muito bonito e se tornou um adulto muito bonito, né? Então, mas ele nunca tinha visto o seu reflexo. E aí, por onde ele passava, ele deixava as ninfas, né, as deusas, os filhos dos deuses, apaixonados, tanto homens quanto mulheres, e todos ficavam muito apaixonados por ele, mas ele se tornou uma pessoa muito arrogante, muito prepotente. Então, ele não permitia se chegar, e acabava que essas ninfas, elas ficavam muito magoadas, ficavam com o coração partido. E aí tem uma ninfa chamada Ecos, que ela queria se vingar de Narciso. E aí o que que ela fez? Ela foi atrás de uma pessoa, de um oráculo também, e falou para ele: eu quero me vingar. Eu quero que ele ame tanto uma pessoa e que ele não consiga ter essa pessoa. Então eu quero que ele morra de amor e não tenha essa pessoa para ele. E aí essa magia foi feita, eu vou falar assim. E aí Narciso um dia chegou perto de um rio e se olhou, né, como essa imagem. E ao se olhar, ele se apaixonou perdidamente por ele mesmo. E ao querer pegar, ao querer tocar, ao querer estar junto, ele se afundou e aí ele morre afogado, né? Isso é um pouquinho do mito de Narciso. E aí eu te pergunto, o que que tem a ver, Samira, esse mito de Narciso com os dias atuais e principalmente com a velhice, né? Então, antes da gente seguir, eu quero que você fique aí um minutinho pensando. O que que isso tem a ver com a sua vida hoje? O que que isso tem a ver com os padrões que você tem buscado de beleza? O que que isso tem a ver com as pessoas que você conhece, da sua família, seus pacientes,
seus amigos, ou você mesmo que está envelhecendo, né? Eu acho que a gente consegue fazer muitas relações disso daí. A verdade é que hoje, gente, a gente vive um culto ao corpo, né? Aí é uma imagem que eu peguei da internet. Então, hoje a gente está vivendo uma era onde o corpo é mais importante, o silicone tem que estar em dia, o bumbum tem que estar na nuca, né? Eu não posso ir para uma praia se eu não me sinto confortável com o meu corpo. Os homens também na busca da beleza, buscando cirurgias plásticas, né? O Brasil hoje é o número 1 em cirurgia plástica, não sei se vocês sabem disso. As redes sociais também têm nos influenciado muito, né? Então a gente olha ali uma rede social e a gente vê tudo tão bonito e tão perfeito, isso tem a ver não só com o corpo, mas estilo de vida. Então, eu comparo a minha vida à vida do outro que está ali. E aí a gente vem buscando. E quando eu falo a gente, é a sociedade como um todo. A sociedade cobra isso das pessoas, as pessoas se autocobram. E na clínica, né, eu atendo muitas pessoas que sofrem muito de distorções corporais, anorexia, bulimia, transtornos alimentares, pessoas que estão envelhecendo, que é o nosso foco aqui, e não conseguem ver os sinais do envelhecimento como algo bom, como coisas que você já passou, a maturidade da vida. Então, cada sinalzinho que fica no nosso corpo, poucas pessoas conseguem perceber esses sinais como algo que, poxa, olha que legal, a minha expressão mostra tudo que eu vivi, né? Não, mas elas vão em busca de procedimentos cirúrgicos, não que isso seja ruim, tá? Mas quando isso é muito, né? Quando isso é exagerado, isso gera muito sofrimento e muita dor. Então, a sociedade cobra muito isso também. E aí, como eu falei, o Brasil é o número 1, né, em cirurgias plásticas. E aí, como que essa velhice tem acontecido, né? O Brasil, ele tem um ritmo acelerado de crescimento, então a gente tem um crescimento grande da população. Hoje a gente sabe, os colegas já trouxeram dados de que o número de idosos no Brasil ele vem aumentando cada vez mais, né? E será que a gente está preparado para isso? A expectativa hoje é uma média de 79 anos. E isso vem melhorando de acordo com a medicina, com as condições, com o conhecimento que a gente vem tendo. Né? Hoje a gente já teve aqui uma nutricionista falando, tivemos um psiquiatra falando, ontem também. Então, tudo que é conhecimento hoje, tudo que é desenvolvimento da medicina, das terapias, tem proporcionado que a gente viva mais. E será que a gente tem se preparado para essa velhice? Como que você tem se preparado para essa velhice? Um dia desses no Instagram, a minha cunhada que está aqui, a Karine, ela colocou, né? Como você tem se preparado? O que é a velhice para você? E me fez pensar muito, muito mesmo. Porque a gente vai vivendo o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Eu vou falar eu, né? Eu vinha vivendo o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Mas espera aí, se eu vou viver pelo menos 79 anos, e hoje eu estou com 39, daqui 40 anos, como que eu vou estar? Qual é a qualidade de vida que eu tenho proporcionado para mim? Qual é a qualidade que eu tenho proporcionado para minha família? E aí, onde que choca, né, quando a gente fala do mito eu tô com Sísifo na cabeça, de Narciso. Quando eu olho no espelho e eu tenho aquela velha imagem de quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu podia fazer tudo, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente faz muita coisa sem nem pensar, porque o adolescente ele tem esse ímpeto, né? Graças a coisas aí dentro do nosso cérebro. E aí eu chego lá aos 40, aos 50, aos 70, mas será que a minha cabeça evoluiu para isso? Será que eu me preparei o meu corpo, preparei o meu psicológico para viver com qualidade de vida todas as fases? Ou peraí, será que é bom só ser jovem? Será que só enquanto a gente é jovem é que é bom? E depois na velhice a gente vai achando que as coisas estão ficando ruins? Então acho que vale muito a pena pensar também e refletir sobre isso, tá? E aí, o que é a velhice para você? Eu me perguntei o que era a velhice para mim. E aí eu lembrei de falas que eu escuto dentro da minha família, como a velhice é muito difícil, quando a gente é velho tudo dói, é, muita gente, eu recebo muitos pacientes que se arrependem muito de algo que não viveram e hoje já estão na velhice e acham que não podem viver mais. Mas a gente começa a ampliar um pouquinho, porque isso é uma crença. Crença é tudo aquilo que a gente acredita verdadeiramente, é o que a gente vê no mundo que está de acordo com os nossos pensamentos, o que a gente viveu, o que a gente sentiu. Mas se a gente amplia um pouquinho mais, vamos pensar.
Quantas pessoas que você já viu, que são pessoas velhas, que fizeram uma faculdade? Um dia desses eu vi uma senhora de 80 e poucos anos se formando em direito. Quantas vezes você já viu uma pessoa velha fazendo atividade física? Recente passou no Fantástico, não sei se vocês viram, de um atleta, um atleta de corrida com 80 anos, se eu não me engano, e ele buscava adversários, porque não tinha adversários na idade dele para correr com ele. Então, a velhice, para mim, vai muito de acordo com a minha interpretação do mundo, com a minha interpretação do que foi ouvido, do que foi sentido e de como eu tenho levado a minha vida. E aí, ó, eu fui atrás e fiz uma enquete, perguntei para algumas pessoas, o que que é a velhice para você? E olha o que que veio. Velhice é difícil, isso aqui eu escutei muito, viu? Decadência, tem até uma piadinha que fala que depois do ENTA, como é que é? Quando você entra no ENTA, você demora a sair, né? Porque é 40, 50, 60, 70, 80, 90, e vai saber se você sai dos ENTA. Eu já ouvi isso também, decadência, né? Algumas pessoas colocaram me tornei invisível, e aí tem o idoso querendo resgatar a socialização, resgatar o amor em família. Não é o assunto aqui, mas eu acho que é importante a gente pensar nas pessoas que são idosas, estão ao nosso redor, né? Como que elas têm buscado chamar a nossa atenção para que a gente dê atenção, dê carinho, dê amor. Eu era tão diferente, isso aqui também eu escuto bastante. Então, eu era diferente, eu conseguia fazer isso. Eu dormia melhor, eu conseguia correr, eu conseguia andar sem ficar ofegante. Então, eu escuto muito como se a referência do passado fosse algo maravilhoso e hoje está tão difícil, tão diferente. E também escutei sobre incapacidade, inutilidade, não dar conta de fazer as coisas, né? Então, eu ouvi sobre a velhice de uma forma muito negativa. Algumas pessoas falaram, eu só me vejo velho no espelho, a minha cabeça continua jovem, é isso que importa. Eu cuido do meu corpo e sei que ele não tem mais aquela jovialidade dos 20, mas hoje eu tenho muito mais maturidade, eu tenho muito mais consciência corporal. Só que a maioria das pessoas, digamos que em média 80%, colocou para mim como algo muito difícil e desafiador, tá? E aí eu preciso falar com vocês sobre a crise do envelhecimento. Então, olha bem essa imagem, onde a gente tem uma jovem olhando para o reflexo do que seria ela mais velha e vice-versa, né? Então, a gente tem a nossa psique, que se mantém jovem, e o nosso corpo, que envelhece. Ou, já ouviram falar que tem jovens que falam, minha cabeça já é cabeça de velho, né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque está tudo dentro da forma como a gente pensa, da forma como a gente cria a nossa realidade. Então, aquilo que eu vejo externamente é aquilo que eu crio internamente. Mas, Samira, eu sempre vi dessa forma. Ao meu redor é só isso que eu vejo. Meu convite para você é começar a olhar para essa velhice de uma outra forma, porque, gente, é uma fase que todos nós vamos passar, que todos nós estamos passando. A gente envelhece, como diz o Omar, todos os dias a gente envelhece um pouquinho, né? Todo ano a gente faz aniversário, então todo ano a gente envelhece um pouquinho. E essa crise do envelhecimento, ela acontece e é super normal, tá? É super natural. Assim como a tal crise dos 30, em que a gente chega aos 30 anos e para e fala o que que eu fiz até aqui, o que que eu preciso fazer, então deixa eu dar uma redirecionada. E eu acho que é importante a cada ciclo, vamos pegar aí 5 anos, 10 anos, ou até menos, a gente parar e analisar o que que eu fiz até aqui, como eu tenho envelhecido, que coisas eu já fiz e já conquistei, e como que eu quero planejar esse envelhecimento, porque hoje a gente tem tanta informação, a gente tem tanta possibilidade de viver, né, uma velhice com qualidade de vida, e é importante a gente parar, porque a gente vive uma vida muito louca, muito acelerada. E aí, de repente, quando eu vejo, eu fiz 60, daqui a pouco eu tô com 70. Então, que a gente não deixe no automático, mas é tomar esse controle, é ser responsável também por isso, pelo seu envelhecimento, né? Aqui eu trouxe a Samara Filippo, ela é uma atriz, e aí pegaram ela em fotos na praia, enfim. E aí ela colocou isso aqui no Instagram, olha, nos deixem em paz, porque a sociedade cobra que os artistas, assim como nós, né, que somos pessoas comuns, normais,
estejamos com shape, né, certinho, magros, com a barriguinha travada, e não pode ter ruga, tem que fazer botox. Então, ela trouxe isso. E uma outra pessoa também que colocou, né, na Quem foi a Xuxa. Ó, espero que as pessoas me deixem envelhecer com as minhas rugas. Existem pessoas que deixam o cabelo embranquecer e são julgadas e criticadas. Existem pessoas que optam por não fazer cirurgia plástica e são julgadas. Então, eu acho que primeiro essa mudança ela tem que acontecer no nosso interior, né? Então, a gente precisa ter formas e olhar para essa velhice de uma forma mais saudável. A gente passa pela infância, pela adolescência, pela fase adulta, e é tudo tão lindo, e por que que a velhice tem que ser diferente disso? E aí, trazendo algumas dicas, né, de como a gente pode viver bem essa velhice, eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são interessantes, e quero comentar com vocês um case de uma paciente muito querida, não vou citar nomes aqui, mas o caso dela foi bem bacana e eu quero compartilhar. Então, a primeira coisa, né, modificar a crença negativa sobre o envelhecer, como eu falei para vocês. Vamos buscar referências positivas, vamos buscar olhar para isso de uma forma diferente. Se você tem hoje um idoso na sua família, olha para ele com compaixão, olha para ele com amor, entendendo que talvez esse idoso, ele não teve o que você tem hoje para você envelhecer bem, né? Ele não tinha todas essas informações. Então, é a paciência, é a gentileza, é o amor e o cuidado que todo idoso merece, né? Que toda pessoa merece, na verdade. O autocuidado, então, tem tudo que todos os palestrantes falaram até aqui: a alimentação, atividade física. Eu coloquei a psicoterapia, porque ela também é importante. Chega um momento da vida em que os filhos saem de casa, vão formar suas famílias, vão cuidar das suas vidas. E às vezes o idoso ele tem o seu parceiro, a sua parceira. Pode chegar o momento dessa parceira ou parceiro não estar mais aqui. E esse idoso ele continua com essa necessidade de conversar, de falar, de ressignificar, como qualquer outra pessoa. Então a psicoterapia entra aqui de uma forma muito importante. Coisas que eu não coloquei aqui, fisioterapia, outras terapias que vão ajudar, né? Então, como foi falado aí anteriormente. Isso aqui é muito legal, porque a gente precisa sempre ter uma visão positiva do futuro. Não adianta eu falar que eu cheguei até determinado ponto e pronto. Não, como eu falei, né, a nossa qualidade, a nossa perspectiva de vida, ela vem aumentando. Então, se a pessoa ela se aposentou, por exemplo, não quer dizer que a vida dela acabou, ela pode ter outros projetos, ela pode ter o projeto de viajar, ela pode ter o projeto, tem que ter projeto, tem que ter uma visão positiva de futuro. Isso aqui, gente, serve para todo mundo. Quando eu não tenho uma visão positiva de futuro, quer dizer, eu não tenho um porquê. Quando eu não tenho um porquê, é muito fácil o idoso ele entrar em depressão. É muito fácil um idoso ter crises de ansiedade, que às vezes se confundem com doenças associadas, mas são sintomas da ansiedade. Então, que essa visão ela seja construída, né, no dia a dia, tem que ter essa visão positiva. Uma coisa muito importante é permanecer ativo em grupos sociais. Então, o que eu observei nessa pandemia, por exemplo, muitas pessoas idosas que ficaram sozinhas, tiveram perda de memória, tiveram perda de movimento, porque ficaram fechadinhas. E foi realmente muito desafiador e tem sido muito desafiador. Mas existem formas de resgatar isso, né? Então, fazer uma atividade física em casa, ter o convívio da família, claro que com muito cuidado. E existem grupos ativos também dentro das idades, né? Então, por exemplo, o SESC tem vários grupos de mulheres que estão aí na faixa dos seus 70 anos, que vão fazer atividade física, e essas coisas já estão sendo retomadas, né? Então, é permanecer ativo. A pessoa na velhice, ela tem que continuar se sentindo ativa para não ter essa de se sentir inútil, se sentir inseguro, não sentir que tem utilidade. Isso é muito ruim, então tem que permanecer. Isso aqui também é um fator muito importante, que é amar as mudanças, buscar os aprendizados e se amar cada vez mais. E eu achei bonita essa imagem, né, dessa senhora se maquiando, se cuidando. E o autocuidado, o autoamor aqui não é só a maquiagem, não é só o corpo, né, mas é como a gente falou aqui, desde o físico, mental, psicológico, espiritual.
Então, tem que ter todas essas áreas muito bem cuidadas. E quando eu falo de buscar os aprendizados, é que a gente sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, o lado fácil e o lado difícil. Né? A gente sabe que no decorrer da vida a gente vai perdendo alguns movimentos, que a memória já não é igual, mas eu posso ficar presa lá atrás, achando que só lá é que eu era feliz, que só lá que as coisas aconteciam, ou eu posso viver o hoje, entendendo que a maturidade me trouxe muitos ganhos, que hoje eu consigo fazer coisas diferentes daquilo que eu fazia, que hoje eu tenho, por exemplo, uma família, tenho netos, posso sentir um amor diferente em relação aos netos, que é diferente do amor de filhos. Então, é decidir olhar, né, as coisas boas que a maturidade, que a idade vem trazendo para a gente. E aí eu quero contar o case, né, dessa paciente, que é uma querida. Na época que ela veio para atendimento, ela estava com quase 70 anos, ela tinha acabado de se aposentar, e aí ela estava naquele momento de, ai meu Deus do céu, o que que eu faço agora? E aí ela quis fazer terapia. Foi muito legal, foi ela que quis, ela falou com a família que queria. E aí nas primeiras sessões, ela tinha uma visão um pouco negativa sobre a velhice, né? Então, agora que eu saí do meu trabalho, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar cuidando de neto? E aí, dentro das sessões, a gente foi resgatando sonhos, sonhos que não foram concretizados ainda no decorrer da vida dela. A gente foi buscando desejos que ela tinha, a gente foi promovendo o autoconhecimento, o autoamor. E o que eu quero dizer para vocês é que no final das sessões, quando eu dei alta para essa paciente, ela estava na aula de dança, dança de salão, ela tinha começado a namorar, e ela começou a fazer um trabalho, como se fosse um trabalho social, com artesanato. Então, ela já não tinha mais aquela obrigatoriedade do trabalho, mas ela começou a fazer artesanato voltado para boas ações e participava desses grupos de boas ações. E aí, quando a gente pega essa paciente da primeira sessão e da última sessão, a sensação que eu tive é que ela, aos 70 anos, estava vivendo muito mais do que aos 30, porque ela conseguiu ressignificar e juntas na terapia a gente conseguiu fazer esse trabalho que foi perfeito. Bom, para a gente finalizar, e aí eu fui bem rápida, estou aqui com o meu travesseirinho, viu? Que tem que ficar com esse travesseirinho. Deixa eu ler essa frase aqui para vocês. Viver cada dia para que a sua velhice venha a ser coroação da sua juventude. A velhice de uma pessoa sábia, feliz e realizada, que viveu tudo o que podia e como a melhor, peraí, deixa eu tirar aqui, tá? E como a melhor das primaveras. Então, tudo que você viveu até aqui, tudo que você está vivendo no seu dia a dia, porque essas palestras são tanto para os jovens, quanto para os idosos, quanto para os profissionais, estudantes, enfim, acho que pode ajudar tanta gente. É isso, gente, é viver cada dia, não sair do automático, é estar presente no presente, buscando o seu crescimento, buscando o seu convívio com as pessoas, buscando a sua saúde física, mental e espiritual, para que você viva cada dia como se fosse um presente, cada dia como se fosse único na sua vida. E é isso, quero agradecer. Não sei quanto tempo eu falei, que eu nem marquei aqui, Omar. Deixa eu fechar aqui, né, a apresentação. E agradecer a... Stop. Vê se voltou aí. Agradecer por ter participado, para mim foi muito importante. Eu fiquei com medo de não conseguir, mas deu tudo certo. E obrigada pelo convite. Tá maravilhoso. Parabéns aí para a organização, para os palestrantes. Fantástico, todos maravilhosos, viu? Muito obrigado, Sá. Sua dissertação foi muito boa, tá? Sua apresentação. Eu quis cutucar mesmo, a ideia era trazer você com essa reflexão. Eu lembro da primeira aula do mestrado, né? Eu comecei o mestrado em 2007 para 2008, e uma das primeiras aulas, uma professora psicóloga, doutora em geriatria também e tal, ela fez uma reflexão na nossa turma com essa questão da história de Narciso. Então, ela trouxe a história, contou para nós toda a história, e ela fez só uma pergunta. Falou, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que Narciso visse a imagem dele e, de repente, ele ficasse 30, 40 anos sem olhar a própria imagem, o próprio reflexo. Quando ele voltasse para olhar, ele se reconheceria?
Então, assim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, né? E aí, isso diz muito, né? Eu coloquei uma enquete ali no grupo, perguntando, e aí, ele se reconheceria ou não? Por que que eu estou dizendo isso? A ideia é de que quando a gente julga se Narciso ia se reconhecer ou não, na verdade, eu estou fazendo uma autoavaliação da minha forma de pensar sobre as mudanças físicas do envelhecimento. Então, assim, as pessoas que estão votando lá, eu acho que ele se reconheceria. É uma pessoa que aceita as mudanças mais facilmente e é uma pessoa que com certeza aceita o envelhecimento de uma maneira mais light. Enquanto a outra que coloca, não, ele não se reconheceria de jeito nenhum. Talvez essa pessoa tenha alguma crença que faça com que ela pense sobre o envelhecimento num, num perfil talvez negativo, né? Então, assim, tu trouxe uma reflexão fantástica que é justamente isso, né? É a gente amadurecer. Ninguém é dono da verdade, ninguém aqui sabe de tudo, e eu acho que eu estou muito feliz com o resultado do Web Talk, sabe? E dos palestrantes, amigos fantásticos, não só porque são amigos, mas por pessoas que sabem do que estão falando, são pessoas que estudam envelhecimento, ninguém aqui está falando o que acha, todo mundo aqui está baseado em evidências, em leitura, em perfil profissional, em leitura de artigos científicos, então, ninguém está falando besteira, e todo mundo que está assistindo está ganhando informações valiosíssimas, primeiro para si próprio, e depois para ajudar o próximo, seja seu pai, seu tio, ou seus avós, se Deus quiser, os bisavós ainda vivos. Então, é fantástico. Te agradeço de coração. Não vou ficar te lambendo muito, que você chora, e eu sei disso. Tá bom? Tá Te bom, um amo. beijo. Logo a gente Te se vê. amo. A gente se Deus esbarra. quiser. Gente, obrigada. Um beijo. Agora é a poderosa. Beijo. Não conta, não. Tá Um bom. beijo.